Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre um tema bem difícil e muito importante, que é sobre a maldade. Maldade corresponderia a um ato, uma ação, né, agressiva, prejudicial, nociva ao mal que um indivíduo comete na direção de outra pessoa, um ato consciente, deliberado, quer dizer, o indivíduo sabe o que está fazendo, tem consciência plena desta ação. Portanto, é um ato em que quem prejudica sabe perfeitamente que está causando um dano a outra pessoa e não se incomoda com isso. Então, e é uma ação, diferente de uma reação, porque a reação a situações de agressividade, elas existem em todos nós. Quer dizer, quando o indivíduo é agredido, ele pode reagir àquilo e até causando um dano maior do que o que ele sofreu, mas ele reagiu a uma situação. No caso mesmo da inveja, por exemplo, é também uma reação. O indivíduo se sente, ele se compara com outra pessoa, se sente humilhado pelo fato do outro ter alguma coisa que ele não tem, se sente incomodado com isso e reage às vezes com agulhadas indiretas ou até mesmo com rituais religiosos para prejudicar a outra pessoa, ou até mesmo com atos intencionais de prejudicar um eventual concorrente do qual ele está se sentindo por quem ele está se sentindo ultrapassado e, portanto, humilhado. Então, a inveja é, apesar de tudo, uma reação agressiva, porque o indivíduo sentiu uma humilhação derivada da superioridade do outro. No caso da maldade propriamente dita, nós estamos falando de uma ação agressiva, quer dizer, o indivíduo sai da posição que ele está em direção à busca de um determinado objetivo, e se ele não tem problema nenhum, se neste caminho de atingir o seu objetivo, ele tenha que magoar, maltratar, ferir, machucar a outra pessoa, e ele é plenamente ciente e consciente do que está fazendo. Então não existe a questão da inconsciência, da não intenção. É intencional, aquilo que no direito se chama de doloso mesmo, quer dizer, é diferente do culposo, que no direito significa uma agressão que ocorre, vamos dizer, sem intenção de que aquilo ocorresse, como é o caso de você atropelar alguém no trânsito casualmente, ou ferir alguém numa trombada. É completamente diferente do indivíduo que vai com o carro em cima de alguém de propósito. Evidentemente, a maldade, ela quase sempre, ela corresponde a um efeito secundário do atingimento de um objetivo pessoal. Quer dizer, não é que a intenção primeira é a maldade. O indivíduo quer ter um determinado objeto, por exemplo, né, ou uma determinada propriedade material. Aquela propriedade está de posse ou está na mão de outra pessoa. Então ela tem que tirar aquilo da pessoa para obter aquilo que ela quer. Então ela vai fazer qualquer coisa, né, inclusive magoar ou maltratar essa outra pessoa, com o objetivo de atingir o seu intuito, que é realmente o de possuir aquele bem. Então, o objetivo é sempre o movimento em causa própria, em que o indivíduo está realmente interessado em obter um benefício pessoal, e se isso passar pela ideia de que vai criar um dano ou maltratar outra pessoa, o indivíduo não se ressente ou não se incomoda com isso, ou seja, predispõe-se a isso porque não tem sentimento de culpa, porque também não tem nenhum tipo de compaixão ou pena. Quer dizer, é uma pessoa da linhagem dos egoístas e, obviamente, bastante mais egoísta do que a média das pessoas, capazes de fazer mesmo danos bastante graves em outra pessoa com o intuito de atingir a sua intenção, o seu objetivo. De todo modo, todo ato egoísta em que o indivíduo puxa a sardinha para o seu lado em prejuízo de outra pessoa e ciente e consciente do que ele está fazendo, é um ato maldoso. Quer dizer, então, o egoísmo e a maldade de alguma maneira se confundem. Não adianta a gente imaginar que essa pessoa mais egoísta lá no fundo tem um ótimo coração, etc. O ato é um ato maldoso. Quer dizer, existe um interesse pessoal que passa por cima do direito da outra pessoa. Esse é um ato maldoso. Evidentemente, a maldade às vezes também se manifesta, não tão raramente, mas com uma certa frequência, associado ao elemento erótico, porque associações entre sexo e agressividade, como eu já tenho insistido muitas vezes, elas são bastante frequentes. O sadomasoquismo, por exemplo, é uma situação peculiar, porque existe um que maltrata, outro que apanha, mas é uma situação, em primeiro lugar, consentida. Ambos estão lá de livre e espontânea vontade. É diferente já.
também é consentido porque o que apanha gosta, sente prazer no ato de apanhar. Quer dizer, o sadomasoquismo é assim, o sádico tem prazer no ato de bater, prazer erótico, e o masoquista tem prazer erótico no ato de apanhar. Isso aqui acaba por definir uma coisa que não é propriamente maldade, mas é uma associação do sexo com agressividade. Agora, existem certos atos que são efetivamente maldosos. Quando a gente pensa no estupro, por exemplo, o indivíduo sente um determinado desejo por uma dada mulher, não quer saber qual é a posição ou a intenção dela, ele vai lá e a ataca com o intuito de obter o seu prazer e não está nada preocupado com a dor, com o sofrimento, com o dano que está causando a outra pessoa. A mesma coisa vale para o pedófilo, né? O indivíduo que se aproveita da ingenuidade ou da fragilidade física de uma criança com intuitos eróticos. Isso é pura maldade também, porque existe essa intenção e o objetivo de prazer é unilateral, não há a cumplicidade da outra pessoa. Evidentemente que alguns atos pedófilos são feitos de um jeito muito delicado e fofinho, de maneira que parece até que a criança é cúmplice também, mas na realidade ela é induzida, pelo menos de uma idade, vamos dizer, abaixo dos 12, 13 anos, quando ela não tem a noção clara do que está acontecendo, então ela é vítima de uma agressão, de uma maldade, primeiro, mais do que tudo, intelectual do que física. É maldoso também o ato exibicionista. Antigamente, essa maldade era de alguns homens que exibiam os órgãos sexuais. Isso é muito raro hoje, por isso que eu digo que antigamente existia mais, com o intuito de assustar, de botar medo e intimidar a mulher. Se exibiam em parques solitários ou em lugares, mesmo em ônibus, etc. Hoje é tudo muito diferente. Mas o próprio exibicionismo exagerado das mulheres, quando elas sabem que não vão ter nada com aqueles personagens, que é só provocar sem nenhuma consequência no sentido de gerar prazer para outra pessoa, e é intencional, quer dizer, deixar o outro morrendo de vontade e isso não implicar nenhuma consequência geradora de aliviar o prazer da outra pessoa. Maldade também. Não é? E sim também, evidentemente, existem outras formas mais diretas de maldade mesmo, que não envolvem nem o sexo e nenhum benefício imediato da pessoa, a não ser um benefício sutil, psicológico. Por exemplo, no caso das crianças, quando elas tentam se fazer fortes através de humilhar, rebaixar e botar apelidos, ou mesmo bater em criança mais fraca, botar apelido em criança que tem alguma limitação física, ou porque é manco, porque é míope, e usa óculos, ou porque é uma criança fisicamente mais fraca, e ela é objeto desses bullying todos. O bullying é um ato maldoso, vamos dizer assim, deliberado, em que aquele que faz a maldade tem como única recompensa talvez uma espécie de autoafirmação, de se sentir maior, melhor, superior, eventualmente até se exibir um pouco para outros colegas que não sejam tão agressivos. Então ele pode se tornar meio um líder da turma pelo fato de ser assim violento e assim competente para exercer a maldade. Aliás, isso remete para o outro extremo, já nos adultos, dos grupos ou das gangues de bandidos, onde também é curioso, porque o chefe, em geral, sendo um personagem mais grave no sentido de psicopatia, ele costuma ser um indivíduo destemido, e a maior parte dos seus, vamos dizer, seguidores são pessoas que têm pouco medo, não têm nenhum escrúpulo, são bem egoístas, mas têm um certo medo. Então ele exibe a sua vamos dizer, violência, a sua grosseria, a sua agressividade, com dois objetivos. Primeiro, de se exibir mesmo, que é incrível, mas a vaidade pode se exercer em vários caminhos, inclusive nesse curioso caminho do exercício da vaidade através da maldade. Quer dizer, o indivíduo vira chefe ou admirado pela turma de bandidos quando ele é um bandido mais violento ou mais virulento do que os outros. E também isso gera uma certa autoridade para ele, porque todos os outros ficam um pouco intimidados com a violência dele e acabam se submetendo mais docilmente àquilo lá. De todo modo, sempre existe ou uma intenção de um benefício material, ou de um benefício erótico, ou de um benefício, vamos dizer assim, de prestígio perante um determinado grupo, tanto nas crianças que praticam bullying, quanto nos delinquentes graves, que na verdade tem que se exibir para outros delinquentes como o mais delinquente de todos eles, o que no fundo é uma forma de exercício também de poder e de vaidade. Além disso,
evidentemente que pode ser que exista, isso é duvidoso, eu pessoalmente tenho muita dúvida, algumas pessoas que agem e praticam a maldade pela maldade em si, sem nenhum intuito, nem físico, nem material e nem psicológico. Eu, pessoalmente, não consigo levantar essa hipótese. Se existir, seria uma predisposição inata para a maldade, que provavelmente aí até subtraria a responsabilidade de quem faz, porque nasceu com essa predisposição. E a ausência dessa predisposição inata para a maldade cria uma ideia muito interessante e até certo ponto otimista sobre o ser humano, porque se não existe essa predisposição inata para a maldade, então, teoricamente, um dia nós podemos imaginar um mundo, uma vida social, onde ela praticamente desapareça. Todo o trabalho seria tentar acabar com o egoísmo. E essa é uma tarefa bastante cumprida, bastante árdua, mas possível de ser realizada. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.